dando entrevista em inglês, dando entrevista pra canal de esporte, surfando, nadando de braçada, entendeu? Mostrando tudo que o Bolsonaro não é. E sendo uma figura de direita, um cara conservador, como é o Rodrigo Maia também. Então, me espanta o senhor Rodrigo Maia como um político, talvez um dia pode até soar como um elogio ele não ter surfado na onda do antibolsonarismo e ter só feito o seu papel institucional, que eu acho que o momento talvez exija um pouco mais do presidente da Câmara. E falando um pouco do presidente, só um pouco hoje, felizmente, sobre os truques dele, né, que são tão baratos e tão baixos, mas a gente precisa explicar aqui para os nossos ouvintes, que dão preguiça de falar. Essa semana ele incluiu salões de beleza, barbearias e academias entre atividades essenciais durante essa pandemia que a gente vive. E não se trata, gente, de discutir se atividade A, B e C é ou não essencial, né? Por que será que ele escolheu agora essas como mais essenciais e não um restaurante, por exemplo? Qual é a razão dessa aleatoriedade, assim? E fica claro... Acho que é o Paulo Cintura, pelo menos a questão da academia é o Paulo Cintura. Seu Paulo Cintura! Isso! Cheio de saúde! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa! E fica claro que, aos poucos, o presidente, né, por meio desses decretos irrelevantes e abrindo tudo, vão levar ele a tomar essa retórica em relação a ser o cara que vai salvar a economia, né? Ele é o cara que abre a economia e os governadores malvadões são os que fecham e gerando, né, no seu discurso falacioso e oportunista, desemprego e pobreza neste país, mais do que a gente jamais viu na história, eu acredito. E como a gente já mencionou aqui no Coronga, o Bolsonaro sabe da decisão tomada pelo Supremo. Os estados e os municípios têm autonomia para decidir sobre o funcionamento de qualquer atividade, com exceção daquelas que são reservas legais do governo federal, como funcionamento de aeroportos, por exemplo. No momento em que o Ministério da Saúde se prepara para divulgar a sua tabela com critérios de restrição, o Bolsonaro baixa um decreto sem nem mesmo previamente consultar com aquela pessoa que finge ser o ministro da Saúde, o Nelson Taig, né, Paulo? Quem sabe manicure, academia, barbearia. Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou, não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. E é impressionante o quanto o Taik é exatamente a figura que o Bolsonaro precisava, né, Cara, olha isso, a gente tem um presidente que o que ele precisava fazer era desvalorizar o seu Ministério da Saúde. O que ele está fazendo nada mais esqueçam, se ele pudesse extinguir o Ministério da Saúde, né, e, sei lá, transformar num outro ministério, o Ministério do Jet Ski, talvez, né, acho que ele transformaria, porque o que ele tem, todas as movimentações, né, para diminuir esse ministério em meio à pandemia, né, de torná-lo simplesmente assim, o ministério menos importante, né, hoje para o Bolsonaro em escala, os ministérios mais importantes, o primeiro da economia, aparentemente, ou talvez o Ministério da Justiça, né, por conta desse problema com os filhos, que ele aproveita esse momento para tentar proteger os seus filhos, né, com as trocas que ele vem fazendo e que a gente tem tido conhecimento, né, o vídeo acabou não vazando, mas ali, pelo que falaram, quem pôde acompanhar o vídeo, viu que o Bolsonaro ali pressionou o Sérgio Moro com relação a proteger os seus filhos, que deixa muito claro que tem coisa aí, né? Porque senão ele não estaria preocupado. Aí também entra uma questão, né, de toda a espetacularização de toda essa questão, do que o Sérgio Moro faz com relação aos seus vazamentos, né? Um cara que assim não tem nenhum... E não é porque é o Bolsonaro que está na presidência que a gente não pode esquecer disso. É um cara que tem zero respeito à instituição, presidente da República, desde que ele se dá por gente, né? Desde que ele apareceu no momento que era só para ele apenas julgar, mas ele simplesmente ele toma toda a narrativa da Lava Jato para ele, né? Ele comanda um juiz, né? Um movimento que deveria ser feito pelos procuradores. Ele é encabeçado, ele é protagonizado por um juiz, né? Então, assim, vamos pegar toda a trajetória do Sérgio Moro. E não estou defendendo o Bolsonaro. Inclusive, estou fazendo esse parênteses aqui
porque estava justamente criticando o que o Bolsonaro quer fazer. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Peguem todo o histórico de Sérgio Moro e o quanto ele interfere quando ele bem entende nas coisas. Quando é conveniente ele ser parte do governo e ficar quieto, ele ficou quieto. Quando ele viu que o governo estava ruindo, ele aproveitou para trazer à tona toda a pressão que o Jair Bolsonaro vinha fazendo durante todo o seu governo com relação à Polícia Federal, com relação a querer ter ligação, né, mais direta com integrantes aí da Polícia Federal importantes, peças-chaves em investigações e tudo mais. Então, assim, toda a movimentação de Sérgio Moro é preciso se manter atento, porque esse é um fascismo inteligente, é um fascismo silencioso, e ele está indo no cerne, né? O Sérgio Moro é a lei do país hoje. Então o Sérgio Moro, quando ele quer, ele faz a delação dele, né? Vou falar do presidente. Quando ele quer, ele vaza um áudio do presidente, como ele fez na época com relação a Dilma e o Lula. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Alber- você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. E, inclusive, né, só para fechar isso, o Ciro fez uma crítica com relação ao Moro e muito foi interpretado como uma defesa ao Bolsonaro. Porque um camarada ser ministro de um presidente da República e devassar conversas que o presidente da República teve numa relação de confiança com ele não é demonstração de caráter. Ele diz que há lealdades maiores e quem julga essas lealdades? Isso é antigo, isso é funcional, não é? Qualquer país do mundo que valorize decência, ética, veja, as coisas que eu sei do Lula em confiança, eu fui auxiliar do Lula, as coisas que eu sei do Lula em confiança jamais vão morrer comigo. Por quê? Porque eu não posso virar um crítico do Lula e usar aquilo que eu sei em função de ter confiado em mim. Isso é uma questão de decência, de caráter. Isso, acho que até em certos momentos o Ciro pode ter abordado o assunto do quão absurdo é um presidente ser respaldado pela população, sabendo que o principal objetivo dele é salvar a pele dos filhos. Tem coisa aí. Agora, o que faz, né, toda essa espetacularização que Sérgio Moro faz, tendo a mídia como sua principal aliada, de novo. E aí, é muito pra mídia, de novo, é muito útil. Sabe por quê? Unir o útil ao agradável, por quê? Todos nós somos contra o Bolsonaro. Hoje, o principal papel do jornalismo é ser anti-Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, eles gostam do Sérgio Moro. Então, assim, se a gente deixar, a gente é levado para uma narrativa que vamos ser levados ao neofascismo, neofascismo silencioso. Então, assim, Sérgio Moro não é a lei desse país. Precisamos estar atentos a isso, mesmo que a gente tenha que chamar a atenção para coisas que estão ligadas ao maior cargo desse país, que hoje, infelizmente, é ocupado por Jair Messias Bolsonaro, e espero que isso passe logo. Eu espero também. E a gente vem questionando em alguns últimos episódios do Coronga quem estaria por trás das carreatas e das manifestações antidemocráticas criminosas durante uma pandemia. E, finalmente, uma reportagem investigativa surgiu das jornalistas Alice Maciel e Etel Rudnitsky, da Agência Pública. O marqueteiro do Aliança pelo Brasil, Sérgio Lima, é o responsável desde março pelas redes sociais da sua amiga e deputada federal, Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, e de 3 outros parlamentares do PSL que estão na linha de frente da criação da nova legenda do presidente Jair Bolsonaro, que até hoje, Paulo do Vale, não tem um partido. Os 4 deputados também corroboram o discurso anti-isolamento social contra o Covid-19, espalhando desinformação e, no caso da deputada, fake news sobre a doença. Apoiados nessa narrativa construída na internet, os parlamentares saíram às ruas para participar dos atos antidemocráticos que também contaram com o apoio da cúpula do Aliança. Contratada com dinheiro público da Câmara dos Deputados, com a rúbrica Divulgação Parlamentar, a Inclutec, tecnologia de informação que tem como segundo sócio o Walter Sigliano, era uma empresa de cosméticos até fevereiro desse ano, quando sua atividade econômica foi alterada na Junta Comercial de São Paulo de comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal,
lojas de variedade para prestação de serviços publicitários. O Sérgio Lima afirmou à agência pública que a empresa foi reformulada para atender o mercado político. Ele disse: provavelmente vai ser essa empresa que eu vou ficar focado para fazer essa parte de política. Ou quem sabe eu até ganhe um aprendizado aí para oficializar uma candidatura minha no futuro, quem sabe. Os parlamentares bolsonaristas Bia Kicis, General Girão do Rio Grande do Norte, Giga Peixoto de São Paulo e Aline Sleuges do Paraná, todos do PSL, foram seus primeiros e únicos clientes. Monitoramento de redes sociais, notícias e assessorias para as redes sociais estão entre os serviços prestados por Silvio, que custaram aos cofres públicos R$30.300 no mês de março e pelo menos R$13.900 no mês de abril. A contratação da Inclutec para cuidar da imagem desses deputados coincide com a ascensão do empresário, chamado pelos governistas de Serginho, no Palácio do Planalto. Desde março desse ano, ele passou a participar da elaboração dos discursos de Bolsonaro e a circular com frequência pelos corredores da sede do Executivo. O publicitário marcou presença, por exemplo, na posse do novo ministro da Justiça, o André Mendonça, no dia 29 de abril, e inclusive postou uma foto com ele no Instagram, @Sérgio Lima, para quem quiser ser fã desta nova figura da política obscura do Brasil. O Lima acompanhou a comitiva do presidente Bolsonaro naquela viagem para Miami, né, na ocasião do Fórum das Américas, e também pegou o coronavírus, mas o Bolsonaro não, né, segundo esses exames de pouquíssima credibilidade apresentados por ele nesta quarta-feira. Foi do telefone de Lima que o Bolsonaro fez uma breve aparição via chamada de voz no dia 19 de abril na Avenida Paulista, em São Paulo, e num ato que era a favor do governo federal contra o governador João Dória e tinha como bandeiras o golpe militar, né, através do fechamento dos demais poderes, e o fim do isolamento social. E nesse mesmo dia, o Lima postou no seu Instagram vídeos defendendo que as pessoas saiam às ruas para manifestação em apoio ao presidente, a despeito de todas as orientações de isolamento social do Brasil e do mundo. O Lima foi o criador da identidade visual do Aliança pelo Brasil, e é o partido que não deu certo ainda, né, felizmente, e é responsável pelas ações de marketing e redes sociais do partido que o presidente Jair pretende viabilizar para a próxima candidatura. Além disso, foi ele que desenvolveu um aplicativo para coleta de assinaturas para a nova legenda, dizendo: eu não recebo nada, eu sou um voluntário do partido, eu me apaixonei pela política e quero ajudar o Brasil. Temos um Steve Bannon tupiniquim, Paulo do Vale? Passando aqui pelos assuntos internacionais, que hoje vão ser o grosso do Coronga, porque tem muita coisa acontecendo nesse mundão, e coisas preocupantes, e nós precisamos que vocês saibam dessas coisas. Para o Jamil Chad, da UOL, o radicalismo está à espreita. No Brasil, nos Estados Unidos e na Europa, grupos vêm se reunindo para pedir o fim das quarentenas de forma semelhante. Se em cada região do mundo o argumento é diferente, alguns aspectos os unem. Em todo canto, a gente vê bandeiras nacionais nas manifestações, um novo nacionalismo. Pesquisadores de diferentes institutos apontam como uma extrema-direita organizada tem usado a pandemia como oportunidade para expandir o número dos seus adeptos. Com quarentenas afetando dezenas de países, milhões de pessoas em casa passaram a ser bombardeadas por teorias da conspiração, e eu acho que alguns pais de vocês são vítimas disso. É importante que fique claro aqui, nada disso é novo. Diversos estudos demonstram que, historicamente, em momentos de crise e medo, há um fortalecimento do extremismo. Um desses estudos foi apresentado pelo Federal Reserve Bank, o Fed, que é o Banco Central norte-americano. De acordo com o levantamento, existiria uma relação entre o fortalecimento do nazismo na Alemanha e os efeitos da gripe espanhola de 1918, explicada no episódio 7 deste podcast. O estudo, que foi publicado pelo economista Christian Blickel, examinou os gastos de cidades e o voto em partidos extremistas na Alemanha nos anos entre 1925 e 1933. A constatação é de que aquelas regiões mais afetadas viram uma alta no apoio aos extremistas de direita, como o Partido Nazista, principalmente em 1932 e 1933. Historicamente, o fortalecimento do grupo liderado pelo Adolf Hitler teve ligado à recessão vivida pelo país nos anos 20 e à humilhação, né, por conta da derrota da Primeira Guerra Mundial. Mas para essa pesquisa, esse novo estudo do Fed, existem evidências de que a pandemia da gripe espanhola também teve o seu papel
estimulando o ressentimento de estrangeiros entre os sobreviventes e levando os eleitores para partidos cuja plataforma se igualava a tais sentimentos xenofóbicos. E não é por acaso, né, que diante do risco de uma queda de PIB, né, Produto Interno Bruto inédito e graves problemas sociais, o